Edital da Prefeitura de São Luís, no Maranhão, muitas vagas para SESI, para CE, e eu vim comentar junto com vocês aqui para tentar esclarecer alguns pontos muito importantes sobre esse edital, que é uma excelente oportunidade. A gente já teve duas grandes oportunidades nesse ano, o concurso de Duque de Caxias com muitas vagas, e agora a Prefeitura de São Luís também abre com muitas vagas um processo seletivo para SESI e para CE. Se você quiser saber tudo sobre esse processo seletivo de São Luís, fica até o final, que com certeza você vai entender algumas informações muito valiosas. Esse vídeo aqui não vai ter muitos cortes, a gente está aqui numa espécie de mudança, então tem até ali a banheirinha da minha filha atrás, mas ignora isso, que o conteúdo realmente eu tenho certeza que vai te ajudar, tá bom? Então, olha só, a banca é um instituto Consulpan e não Consulplan, tá? Então, é uma banca que também geralmente está envolvido com concursos de ACS e de AC em vários municípios. A gente vai falar e fazer uma observação sobre essa questão quando a gente for falar sobre o conteúdo programático e o edital. As inscrições elas começaram no dia 24 de fevereiro e vão até ali março, tá bom? Com prova prevista ali para 13 de abril. Então a gente está falando aqui de o quê? Fevereiro, março, abril, 2 meses é o período médio aí do lançamento do edital até a prova. Em média é assim que funciona os processos seletivos e os prazos para os concursos de ACS e de AC. Então a gente tem uma coisa interessante, que é a divulgação do período provável do curso de formação. Eu vou falar sobre o curso de formação também aqui nesse vídeo. Então está previsto para do dia 9 ao dia 13 de junho. Isso é muito legal porque já dá uma previsibilidade e já diz que a prefeitura ela tem urgência em finalizar, findar o processo seletivo para que haja contratações, tá bom? Uma coisa legal desse processo seletivo, desse concurso para SESI para C, que quase eu não vejo em outros editais, é um posto para inscrição. Então a prefeitura ela teve o cuidado ali de oferecer àqueles que não têm acesso à internet, a computador, de realizarem a sua inscrição em um posto próprio. E aí você encontra o endereço desse posto lá no seu edital, tá bom? É um ponto já positivo. Eu já adianto que é um edital muito bem elaborado. É claro que ele não foi feito exclusivamente para o concurso de São Luís. Quando você abre o edital, você percebe que lá no início, no título do PDF, cita-se ali o estado do Ceará, indicando que talvez foi um concurso anterior que foi reutilizado, eles fizeram adaptações. Isso é comum, tá, gente? Muita gente pergunta, muitos alunos perguntam assim: professor, o seu material, quando eles me perguntam sobre material ou sobre qualquer outro tipo de material, tá, gente? Estou dando um exemplo. Ele serve para o meu edital e eu tenho que explicar que geralmente as bancas, os editais, eles são muito semelhantes e não tem muita diferença em relação a eu vou estudar esse conteúdo aqui porque esse é o que cai nessa banca. Na verdade, o que muda é o estilo de questão. Algumas questões são mais diretas, outras nem tanto, tá? Outras são mais contextualizadas. Existe banca que gosta muito, por exemplo, de questões verdadeiro e falso. Existem outras bancas que gostam de questões, por exemplo, de você marcar ali qual é a assertiva correta e ali te pergunta quais estão corretas, 1, 2, 3, enfim, esse tipo de questão. E aí você vai ter que tentar entender qual é o estilo de questão. Mas, no geral, as bancas, elas todas têm ali para o cargo de acesso de ACE, basicamente as mesmas estruturas em relação à cobrança de conteúdo de prova, tá bom? Olha só, uma coisa muito interessante também que eu destaquei aqui no nosso resumo para tentar passar para vocês algo mais enxuto possível é justamente o prazo de validade do concurso. Isso aqui é uma dúvida muito comum que surgiu agora no processo seletivo de Duque de Caxias, inclusive. Pessoal, lá no seu edital está dizendo o seguinte: o prazo de validade do processo seletivo público será de 2 anos. E aí tem aluno que me manda mensagem no e-mail ou no comentário ou mesmo no WhatsApp dizendo: professor, eu não vou fazer um concurso temporário. Eu tenho que explicar para ele que, na verdade, esse prazo do processo seletivo
é o prazo do certame, do concurso, que não tem nada a ver com ser temporário ou não. A Constituição Federal, ela diz que processos seletivos eles podem ter ali o prazo de duração de 2 anos, prorrogável por igual período. Então, o que significa isso? Eu não estou entendendo, professor. Significa o seguinte: a administração, uma vez que você é aprovado no concurso de acesso de AC, por exemplo, ela tem 2 anos para chamar você, caso você passe no cadastro reserva, por exemplo. Aqui tem vagas, inclusive muitas vagas para o cadastro reserva. Ah, professor, eu passei dentro das vagas, eu fui o último. Então, a administração tem até 2 anos para chamar você. Ah, e eu quero ser chamado logo. Não, você tem que esperar a administração até 2 anos e ela pode prorrogar, inclusive, por igual período. É basicamente isso que significa esse trecho do edital, tá bom, gente? Não significa que é processo seletivo, que significa que é algo temporário. Existe o processo seletivo em sentido amplo, ou seja, um processo onde você vai ter provas, selecionar candidatos para assumir um cargo público, tá bom? Então, as condições para participar do certame são várias, tá, galera? Se eu falar aqui uma por uma, vai ficar muito extenso o vídeo. Então, você tem que ser maior de 18 anos. Caso você seja homem, por exemplo, tem que estar lá com reservista em dia, né? Tem que ter ali o documento militar, os documentos eleitorais em dia. E para o cargo de agente de saúde é preciso morar na região onde você está disputando a vaga desde o lançamento do edital. Uma vez uma pessoa comentou aqui dizendo: professor, não está previsto no meu edital isso. E aí, vale? Galera, vale por quê? Aonde é que está previsto essa norma? Na Lei 11.350, que é uma lei federal e que vai estar acima de qualquer edital em relação à hierarquia de comando, por assim dizer. Então, quem vai participar ali para os cargos de ACS precisam morar na localidade. Para o cargo de ACE não é necessário, não existe essa exigência. Inclusive, pessoas de outras cidades podem fazer também esse processo seletivo. Quais são as fases, professor? Primeiro, uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. Como assim? Existe um percentual mínimo, a gente vai falar um pouco mais na frente sobre esse percentual. Você tem que acertar um mínimo ali de questões para conseguir não ser eliminado, tá bom? Então, se você acertar uma nota, você ter uma nota menor do que aquela estipulada mínima, você é eliminado. Tá, professor, alcancei a nota mínima, e aí, eu estou aprovado? Não. Aí você vai ser classificado de acordo com a sua nota. Ah, eu tirei o mínimo. Possivelmente você não vai ser aprovado se você tirou o mínimo. Você não vai ser eliminado logo de cara. O seu nome vai aparecer em algum lugar, só não entre os primeiros colocados, tá bom? E aí tem uma segunda etapa, que é a prova de títulos de caráter classificatório. Professor, como assim? Essa prova de títulos é uma prova que vai exigir de você que tenha ali experiência no cargo, anos de experiência. Então você, por exemplo, já foi acesso, eu passei em acesso no município que eu morava antes, há 5 anos atrás, hoje eu moro em São Luís e eu quero fazer novamente porque eu deixei o meu cargo lá e eu tenho experiência já na área, legal. Então você consegue utilizar como prova de título. Eu já fui agente de endemias lá no município XYZ, você também consegue utilizar aí para comprovar até 2 anos de experiência, é o que o edital ele exige, tá bom, galera? Essa prova de títulos, ela é apenas classificatória. Por quê? Porque você vai pontuar para conseguir mais posições. Mas se você não tiver prova de título, se você não tiver nenhum título, você não vai ser eliminado do certame, tá bom, galera? Existe também uma fase de heteroidentificação, que é para aqueles que se declaram negros, enfim, que tem algum tipo de também deficiência, né? Então tem uma fase ali onde você tem que comprovar isso. E existe ali o curso de formação inicial em caráter eliminatório. Galera, lembrando que eu já gravei um vídeo sobre o curso de formação, expliquei como é que funciona, detalhe por detalhe. Se você não assistiu, eu recomendo que quando terminar esse vídeo você assista. Mas basicamente você precisa ali ter uma nota mínima de aproveitamento. No edital de São Luís especificamente, você tem que ter 100% de participação. Significa que durante o curso você não pode faltar nem um dia
e você tem que ter, parece, 70% de aproveitamento nos módulos. É dividido por módulos ali, provavelmente vai ter uma avaliação depois de cada módulo e você precisa ter esse 70% de aproveitamento para não ser eliminado, tá bom? Então, não soma ponto. Por exemplo, no meu processo seletivo, há 5 anos, 6 anos atrás, eu tive ali o meu curso de formação, ele pontuava, inclusive eu ganhei colocações ali por conta da minha nota do curso de formação. Não é o caso da Prefeitura de São Luís. No seu edital, professor, eu não vou fazer para a Prefeitura de São Luís, eu vou fazer para um outro edital. Talvez o seu curso de formação pontue. No concurso de São Luís, não, ele pode desclassificar, eliminar o candidato, tá bom? Então, as 3, praticamente, ali, fases mais importantes são prova objetiva, prova de títulos e curso de formação, tá bom? Então, olha só, uma outra informação muito importante é a seguinte: faltando 20 minutos do horário previsto para o início das provas, os portões serão fechados e não vai ser permitida a entrada do candidato. Então, se você mora um pouco longe, é bom chegar com antecedência para não ficar para fora ali e ser impedido de entrar no dia da prova. Isso aqui é muito importante. Se você chegar 15 minutos antes da prova, eu cheguei 15 minutos antes, você não vai entrar, vai ficar para fora, tá bom? E vai ficar chorando lá. Outra informação muito importante é a seguinte: os candidatos, após entrarem na sala de prova, somente poderão ausentar-se do recinto de realização das provas após decorrida 1 hora do tempo de duração previsto. Eu destaquei isso aqui porque às vezes você chega na prova e você entra na sala. Uma vez que você entrou na sala, não pode mais sair. Mas eu estou com vontade de ir ao banheiro. Não pode, você tem que segurar ou fazer na calça ali. Por quê? Porque existe ali um período que você tem que esperar, tá bom? Então, se você quiser fazer alguma coisa, ir ao banheiro, enfim, faça antes de entrar na sala, tá bom? Você não pode entrar, você pode entrar 20 minutos antes no portão. Entrou no portão, então você pode ali entrar até que o sino bata, tá? Você pode entrar ali na sala. É bom você entrar antes porque você tem que conferir a documentação ali e às vezes muito em cima pode atrapalhar, tá? Mas em relação a isso, essa é a minha orientação para você, tá bom? Uma outra informação é que os 3 últimos candidatos em sala somente poderão deixar a sala de prova juntos. Isso aqui é padrão, tá? Geralmente qualquer processo seletivo você tem essa exigência para que não exista nenhum tipo de falcatrua, né, entre ali o examinador, o fiscal e o aluno, enfim, o candidato, não se levante nenhum tipo de suspeita. Uma outra informação importante do edital de São Luís é que a prova objetiva vai ser realizada no município de São Luís e pode ser ali utilizada as cidades circunvizinhas. O que significa isso, professor? Significa que se você é de São Luís, pode ser que eles te joguem para uma cidade vizinha. Então, tenta organizar essa logística para se preparar caso exista a necessidade de você se deslocar. De repente, verificar qual é a rota, quanto tempo você demora para chegar na cidade. É muito longe. De repente, ir ficar num hotel um dia antes, organizar a questão de dinheiro, documentação, porque isso é muito importante, não vai se atrapalhar nessa ida até a prova, tá bom? Uma outra coisa importante que eu destaquei aqui, lembrando que isso aqui é um resumo que eu estou fazendo dos pontos mais importantes que eu acho assim, é o mínimo que você precisa saber para fazer a prova, tá bom? É justamente durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta e comunicação entre os candidatos. Eu destaquei isso aqui, galera, porque isso é importante, tá? Uma vez eu até lembro que eu fui fazer um processo seletivo e tinha uma menina que começou a fazer a prova sem ter tocado a campainha. E eu chamei ela, eu fiz sinal para ela, estava no meu lado, eu chamei ela e ela me olhou com uma cara de nojo, como se eu estivesse pedindo cola dela. E o rapaz estava no meu lado, olhou para mim e sorriu, porque ele entendeu que eu estava tentando alertar ela que não podia começar a prova, porque senão ela poderia ser eliminada se o fiscal a visse. Sorte dela que não viu, então ficou tudo bem e eu fiquei ali com a minha cara meio vermelha, né? Enfim, evitem se comunicar ali durante a prova, tá bom? Então, uma coisa muito legal também que eu destaquei aqui, legal assim, bem curiosa, é que não serão aceitos documentos de identificação com prazo de validade
vencidos. Se você tem ali uma CNH, por exemplo, que está vencida, você não pode utilizar para comprovar sua identidade. Então organiza a sua documentação para não ter nenhum tipo de problema lá no momento em que você estiver se identificando por fiscal, tá bom? Caso algum aparelho que você possua emita algum som durante o período de prova, você será eliminado. Então é muito importante desligar o telefone, tirar a bateria se for possível. Na verdade, se for possível, nem levar nenhum tipo de telefone, relógio que apita, qualquer tipo de aparelho, porque você pode perder ali a sua vaga por besteira. E caso o fiscal tenha misericórdia de você, às vezes ele tem que te eliminar porque um candidato do lado disse que você tem que ser eliminado, porque está na regra do edital. Então, fique esperto com isso, tá? Na hora da prova ali, as pessoas são concorrentes, são seus concorrentes e possivelmente não vão livrar a sua cara, tá certo? Então, olha só. Os candidatos com cabelos longos, isso aqui é uma observação para as mulheres, tá bom? As mulheres que forem fazer a prova de São Luís precisam ir com os cabelos presos. É isso que diz o edital do concurso de São Luís, tá bom? Deixando as orelhas à mostra, justamente para evitar qualquer tipo de fraude, tá bom? Que a gente sabe que existem mundo afora, tá bom? Aí na cidade da lua, tá bom? Uma coisa que você tem que se atentar é que provavelmente você vai ter mais de um tipo de prova, então você tem que marcar qual é o seu tipo de prova. O edital, ele traz uma previsão caso você não faça isso. Ele diz o seguinte: caso o candidato deixe em branco no cartão resposta a opção que indica o tipo de prova, vai ser utilizado para fins de correção o tipo de prova 1. Então, se o seu tipo de prova for o 2 e você não informar que é o 2, eles vão considerar que é o 1. E aí vai dar todo errado ali o seu gabarito, mesmo que você acerte todas as questões de prova, tá bom? Uma vez que ele estiver fora da sala, o candidato estiver fora da sala, ele não pode voltar para assinar. Eu esqueci aqui de marcar qual é o tipo da minha prova, eu esqueci de colocar meu nome. Não pode voltar para fazer isso, você vai ser barrado, tá bom? Outra informação importante é que o candidato ele vai poder levar o caderno de provas quando faltar 30 minutos para findar ali a prova, tá bom? Então 30 minutos antes você pode levar a prova para casa. Isso aqui tem acontecido cada vez menos, tá, pessoal? Nos concursos de ACES, de AC, que eu acompanhei, pelo menos aí no último ano de 2024, o ano que passou, eu encontrei muitos editais que não deixam os alunos, os candidatos levarem a prova para casa, tá bom? Então aproveita, leva para tentar corrigir ali, até isso facilita na hora de elaborar o recurso, porque você está com a questão e você consegue pensar melhor na sua casa, consegue verificar se de fato aquilo está correto ou não, tá bom? Então a prova vai ter 3 horas de duração e uma vez que a prova termina, você precisa se retirar imediatamente ali do local de prova. Não pode nem ir ao banheiro, tá bom? Isso aqui é uma previsão do edital. Eu tô apertado aqui. Sai, vai fazer num banheiro externo ao local de prova ou faz durante ali a prova, pede para o fiscal te acompanhar, porque não pode nem usar o banheiro uma vez que você entregou a sua prova e saiu, para evitar também algum tipo de fraude, você ir lá e passar as informações. Uma outra informação que eu trouxe para vocês é que vai ser classificado quem, professor? Quem é que vai conseguir a vaga? Primeiro, o edital diz assim: quem obter nota igual ou superior a 35 pontos na prova objetiva. Então, a prova objetiva ela vai ter 70 pontos, tá bom? Então, o candidato ele precisa de 35. Ele precisa de quê? De metade da prova para poder não ser eliminado. Eu acertei 36. Será que eu sou aprovado? Não, você não vai ser aprovado, provavelmente, tá bom? Depois você tem que obter nota igual ou superior a 10 pontos na disciplina Conhecimentos Específicos. A disciplina Conhecimentos Específicos, ela somada, toda a pontuação tem 40 pontos. É a disciplina mais importante. Eu sempre ensino os meus alunos no nosso método a estudarem por conhecimentos específicos, tá bom? Então, inclusive eu vou deixar o material de conhecimentos específicos, nosso material no link da descrição do vídeo, também no primeiro comentário fixado. E essa disciplina, ela somada tem mais da metade da prova. A prova tem 70 pontos e conhecimentos específicos 40. Logo, o mínimo que você pode sair é 10. Professor, eu acertei em 9, está eliminado automaticamente. Eu acertei
por exemplo, 30 questões das outras disciplinas e acertei 5 questões em conhecimentos específicos, eu acertei 35, eu passo? Não, porque você acertou menos de 10, tá bom? E estar aprovado dentre as maiores classificações. Então não basta tirar mais de 35 pontos, não basta tirar mais de 10 pontos no conhecimentos específicos, na disciplina conhecimentos específicos, você tem que estar ali no topo entre aquelas vagas. Lembrando que, gente, tem muito cadastro reserva. Atenção, a gente vai falar sobre isso. É muito importante que você não descarte o cadastro reserva, tá bom? A prova vai ter 4 alternativas, A, B, C e D, para que você escolha ali uma. Eu já falei sobre o curso de formação, você tem que ter 100% de presença e 70% de aproveitamento, e o curso de formação ele vai ser promovido pelo Instituto Consuplan. Tem candidatos, alunos nossos aqui do canal que dizem assim: professor, onde eu encontro esse curso de formação? Onde que eu faço? Um dia eu recebi de uma mocinha ali pelo WhatsApp dizendo assim: professor, por favor, me diz onde eu faço. Eu tive que explicar para ela, enviei áudios para ela explicando que é a prefeitura que faz ou então a banca que elabora isso para quem é aprovado. Não era para ela se preocupar ainda, que ela tem que se preocupar em passar primeiro. Essa é a preocupação de vocês. E ela estava duvidando, achando que não, que ela tinha que correr atrás, com aquela ansiedade, achando que poderia perder o time. Calma, gente. Isso vai ser elaborado e a banca ela fez bem de colocar explicitamente para que não haja esse tipo de ansiedade nos alunos. Então isso fica por conta da banca, sem nenhum tipo de ônus para os candidatos. Agora para o mais importante, para o centro, por assim dizer, das nossas preocupações, que são os conteúdos das disciplinas. Então nós temos aqui, como eu falei, uma prova que somando-se você consegue até 70 pontos. Esses pontos eles estão envolvidos ali com o peso que cada disciplina tem. Por exemplo, a disciplina Conhecimentos Específicos e legislação do SUS tem o peso 2, porém ela tem 20 questões apenas sobre o assunto. Significa que se você acertar uma questão, você ganha 2 pontos. As demais disciplinas ali, as outras 4 disciplinas, elas têm o peso 1, tá bom? Então acertou uma, ganhou 1 ponto. É basicamente essa a regra, tá bom? O mínimo é 35 pontos, como eu falei para vocês, com 10 pontos em conhecimentos específicos e legislação do SUS. Eu vou agora abrir o edital só para comentar um pouco mais sobre a disciplina Conhecimentos Específicos com vocês. Eu não vou falar sobre assunto por assunto, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Ele já está bastante extenso, mas eu acredito que vai ser muito útil para quem está no escuro, para quem não sabe por onde começar, tá bom? A prova de conhecimentos específicos tem muitos assuntos e eu vou já dar uma indicação coringa que vai salvar aí mais de 50% dos alunos. Quando você for adquirir qualquer tipo de material físico, o Joãozinho está vendendo material ali na minha cidade. Não se preocupe com a questão da nomenclatura que é dada ao assunto, porque os editais eles podem dar a nomenclatura que eles quiserem para aquele assunto. Por exemplo, aqui existe no conhecimento específico de agente de saúde, biologia e hábitos do vetor Aedes aegypti. Aí continua, né? Doença, definição, agente causador, sintomas. Então nós temos um desdobramento muito grande que às vezes na apostila não está dessa forma. Às vezes está doenças que mais acometem a população, epidemiologia, ou às vezes está só dengue, algo muito mais sucinto. Quando a gente olha, por exemplo, aqui para a matéria envolvendo ali o cargo de agente de endemias, a gente vê, por exemplo, que o primeiro assunto é atribuições do ACE. Professor, onde que eu encontro essas atribuições? Na Lei 11.350. Então, talvez lá na sua apostila não está dizendo atribuições do ACS, mas está abordando a Lei 11.350 e é lá que você vai encontrar essas atribuições. Só para tentar tranquilizar os alunos que às vezes estão preocupados demais com os assuntos. Procure um bom professor, procure um bom cursinho, se você vai fazer um cursinho presencial. Eu estou tentando te dar luzes para que você consiga a sua aprovação. Nós temos o nosso material que há muito tempo aprova centenas de alunos em todo o Brasil. Vocês podem maratonar os vídeos do canal e encontrar inúmeras aprovações. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também no primeiro comentário fixado. Esses assuntos aqui, eles diferem um pouco, mas os conhecimentos do SUS, eles são utilizados para ambos os cargos. Professor, uma pergunta que sempre me fazem: eu estudo pelo material, vou fazer para CE. Posso
estudar pelo material de acesso, eu digo sempre, depende se o seu conteúdo programático ele vai ter ali o mesmo conteúdo, porque em regra não. O conteúdo para ACS é um, o conteúdo para AC é outro. Nós temos coisas iguais, por exemplo, aqui no edital de São Luís, nós temos a Constituição Federal do Brasil, a gente tem aqui a Lei 8080, a Lei 8.142, que são normativos, são leis que caem em qualquer concurso de acesso de AC. Esse conteúdo é o mesmo, agora existem as especificidades. Quando eu falo de Lei 11.350, por exemplo, é a lei que regula o cargo de acesso e de ACE. Mas quando eu olho as especificidades, lá dentro existem as atribuições do ACS e as atribuições do ACE. São diferentes umas das outras. A carga horária, algumas coisas, por exemplo, salário, a base, né, nacional, são iguais. Algumas atribuições, inclusive, são compartilhadas, mas em regra, cada um no seu quadrado, tá bom, galera? Eu espero que você tenha gostado, o vídeo já ficou muito longo, eu quis introduzir um pouco essa ótima oportunidade que apareceu aí, existem inúmeras vagas, tá bom? A gente vai ter que gravar um outro vídeo para comentar mais um pouco sobre curso de formação, sobre o que é cobrado no curso de formação, até mesmo sobre benefícios. A gente pode procurar ali também no portal Transparência, fazer uma análise. Me diz aqui nos comentários o que ficou aí no ar, qual é a sua dúvida. E se você quiser continuar recebendo mais vídeos como esse, se inscreve no canal, deixa também aqui o teu comentário de sugestão, de dúvida. Eu espero que você fique bem, bons estudos e até o próximo encontro.